Hoje eu assisti um vídeo que já viralizou, é lógico, de um policial militar no Rio de Janeiro agredir de forma covarde e brutal dois alunos de uma escola pública, dois adolescentes. Uma agressão desnecessária, uma agressão cruel, que mostra, como a Tire Mbembe muito bem fala, que vivemos sob a égide da sociedade da brutalidade. E essa brutalidade que faz com que um homem maduro, um servidor público, um policial militar, agrida de maneira tão covarde esses adolescentes, me faz refletir acerca do meu próprio trabalho. E me faz refletir acerca do significado de uma escola, mormente de uma escola pública. A escola, de forma geral, é um templo do conhecimento. Eu gosto muito do nome educandário, não no sentido de que nós devamos levar ao extremo a ideia de que é só educar cientificamente, mas o educandário traz em si toda essa essência iluminada, ou por que não dizer iluminista, de que a ciência, como pensar, como refletir, deve ter como base e fundamento princípios éticos. Princípios éticos. Eu sou professor há algumas décadas e o que me faz querer ainda estar dentro de uma sala de aula é o prazer que eu sinto em olhar e ver à minha frente, partilhando comigo de um momento tão nobre, os alunos, os adolescentes. Eu fui um adolescente na pré-história da minha vida. Eu fui um adolescente que deu muito trabalho para os meus pais, para os professores. E eu recebi de meus pais e de meus professores o que há de mais mágico na nossa existência. De meus pais, amor, carinho, tolerância e também uma formação ética muito interessante. E de meus professores, todos eles, eu recebi também uma formação ética pela forma como eles nos trataram. Trataram a mim, que era um adolescente difícil. E vendo essa escola e aquele menino pedindo não me agrida, não me bate, eu senti um torpor, uma sensação ruim daquilo que nos espera. E ao mesmo tempo um desejo profundo de que nós reflitamos mesmo de maneira corajosa sobre o significado efetivo de escola, do significado fundamental do que é uma escola pública. Eu percebo que a escola ela está lentamente se tornando aquilo que Paulo Freire chamava de educação bancária. Uma educação que se preocupa muito pouco hoje com a sala de aula, com a grande magia que acontece dentro da sala de aula, do lugar onde esse relacionamento, que a pedagogia gosta de chamar de ensino-aprendizagem, e que é, acima de tudo, uma relação humana. E dentro dessa relação humana, a formação ética hoje ela é fundamental. Quem dera esse policial militar, que espero eu esteja agora refletindo e pensando, puxa vida, o que eu fui fazer?
Mas eu acredito que a base hoje seria muito interessante se tivéssemos como meta de todo e qualquer estatuto, toda e qualquer norma institucional, social e principalmente nas escolas, que os princípios morais socráticos, princípios universais, que deveriam servir para todos os seres humanos em qualquer tempo, em qualquer cultura, mostrasse o caminho. Buscar nessas relações dentro da escola, literalmente o respeito, a tolerância, a solidariedade, a liberdade, a temperança, e que todos esses valores determinem nossas relações. Porque se nós perdermos tudo isso, se nós atingirmos um nível baixo, degradante, de estabelecermos com o outro uma relação de brutalidade, onde você estapeia o rosto de alguém, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, acredito eu que não tenhamos mais chance. A gente precisa refletir. Esse fato ele não pode se acabar. Não é aqui querer criar um movimento contra, não. É criar um movimento para dentro de nós mesmos. Refletir sobre quem somos, com quem nos identificamos, com quais valores nos comprometemos e principalmente com a ideia de que tipo de ser humano quero ser eu e que tipo de ser humano eu desejo que os outros sejam e como eu posso contribuir para que as nossas relações não se tornem relações de brutalidade, mas relações de integralidade. Eu honestamente eu estou assim perplexo com o que vi, pela forma como isso tudo se desenrolou, pelo olhar extremamente amedrontado daquele menino, que podia tranquilamente ser um aluno nosso, um aluno meu. E vi aquela professora, não sei se era professora, se era, mas que era uma servidora que estava na escola correndo, tentando, e soco, e tapa, e ameaça. Não é isso. Nós não podemos ser isso. Por isso a necessidade de pensar, exercer o nosso ofício nobre e necessário de pensar, pensar antes de agir, pensar aquilo que está pensando, pensar para ser, pensar para construir, porque eu temo que nós estejamos chegando numa situação limite que se nós cruzarmos essa linha não haja mais volta. E eu duvido aqui que alguém queira viver num mundo onde a regra primordial é a brutalidade. Civilização não é barbárie. Relação humana não é violência. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem. O mundo é esse palco das diferenças, mas a diferença não exclui, era completa. A diferença é completude, é conhecer-se a partir do outro. Mas hoje eu peço que nós estejamos atentos, muito atentos, e que nós estabeleçamos um pacto ético, um pacto humano, um pacto baseado no real entendimento. E creio eu um pacto pelo pensamento, pelo pensar,
pelo refletir, um pacto filosófico com a vida que está faltando. Nós temos muitos pactos, muitas maneiras hoje maravilhosas de querer resolver, mas nos falta o compromisso ético real, e digo até um compromisso filosófico com a vida, para que nós consigamos garantir essa tão frágil segurança que está literalmente se esvaindo pelos nossos dedos, numa fluidez tão desesperadora, que se nós não tivermos uma posição, todos nós talvez vivamos um mundo que nós vamos nos arrepender profundamente de termos deixado que ele se concretizasse. Não é isso. Não é para isso que estamos aqui. Não é.